Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey embarca em uma jornada para entender os mistérios da Força. Paralelamente, a Primeira Ordem se reorganiza para enfrentar e aniquilar a Resistência. Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, é o filme que discutiremos hoje. Avisamos desde já que durante a conversa podem surgir alguns spoilers. Que a Força esteja com você. Luz, câmera, em cena. Com Douglas Vasquez, Flávia Six, Matheus Gomide e Gabi Sampins. Olá e bem-vindo a este episódio especial do Em Cena. Eu sou o Matheus Gomide. Eu sou Gabi Sanfins. Eu sou a Flávia Six. E eu sou Douglas Vasquez. Star Wars The Last Jedi, também conhecido como Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, que apesar do Rian Johnson já ter dito que o título original seria O Último Jedi, no singular, né, tem essa discrepância, The Last Jedi é o novo filme da saga Star Wars, uma das mais promissoras da história do cinema. Dirigido e escrito por Rian Johnson, Os Últimos Jedi é o terceiro filme Star Wars a ser lançado depois de Kathleen Kennedy se tornar a presidente da Lucasfilm. Star Wars Os Últimos Jedi mal estreou e já arrecadou muito dinheiro. Apenas nas pré-estreias, o segundo título dessa nova trilogia já faturou 45 milhões, desbancando Harry Potter e se tornando a segunda maior pré-estreia da história. A maior pré-estreia continua sendo O Despertar da Força, com seus históricos 57 milhões na primeira madrugada de exibições. Madrugada, gente, não foi nem na estreia. É um absurdo. Que chocante. Impactada. É a cara de Star Wars. É o poder da força. No Rotten Tomatoes, também como a gente sempre comenta, a avaliação da crítica especializada foi de 96% de aprovação e da crítica geral 93%. A gente foi assistir aos Últimos Jedi na estreia e ficamos tão empolgados que a gente decidiu gravar esse episódio especial do Em Cena pra vocês, pra gente falar um pouco das nossas primeiras impressões. Vale contar uma curiosidade também, que foi a primeira vez que a gente viu um filme juntos. Os quatro. Exatamente. É verdade. Até então a gente tava vendo cada um no cantinho. Cada um em um canto. E esse foi um filme que a gente sentiu o impacto. Né? Impactada. Todo mundo saiu da Todos sala meio impactados. desnorteado, assim, e eu com a bexiga bem apertada de 1 litro de refrigerante. Eu não consegui parar, desgrudar do filme um segundo, né? E foi bem impactante. Eu não consigo descrever de outra forma. É Um impactante. olhando pra cara do outro ali. Meu Deus, que Né? filme é esse? É verdade. Eu ficava ouvindo alguém fungar, eu falei... Não era eu. Eu não julgo, porque no final eu chorei também. Todos nós. É um filme que em algum ponto todo mundo vai acabar chorando, seja por nostalgia ou porque é um ponto Emoção. triste. É um filme que né? pega muito nas questões emocionais mesmo. Muito certeza. forte. O The Last Jedi, ele começa mais ou menos onde terminou o Despertar da Força, né? Com a Rey encontrando o Luke. E a primeira cena do filme já nos introduz a uma batalha consideravelmente, assim... intensa, Eu né? chorei logo no impactante. começo. Logo no começo, né? Eu particularmente, já comecei a me derreter por dentro quando o letreiro apareceu ali, a música Não tem já... como, né? Não dá, não tem como. Eu tô numa linha muito tênue entre racionalidade e emoção aqui. Eu acho que é até meio perigoso. A gente vai acabar tendendo mais para um lado que para o outro. Mas não tem como. Star Wars é isso mesmo. Não tem como escapar, eu acho. Mas ele começou muito intenso mesmo, né? Exato. Ele começou já com uma batalha e a gente fica ali... Ele já começou mostrando a Leia, inclusive. E já começou É com um verdade. pico alto de emoção, né? Todo mundo já chegou na expectativa de ver a Leia por causa, né, do Por conta falecimento da da morte. Carrie, infelizmente. E aí quando ela já aparece logo no início, todo mundo já se derreteu ali. Teve gente que já tava segurando pra chorar, já chorou. E... Não vou citar nomes. E ali foi o pontapé inicial do filme, né? Foi tiro atrás de tiro ali, literalmente. Exato. É um filme muito chocante e, assim, mérito pro Rian Johnson, né? Que fez um trabalho excepcional. Claro, ele é um diretor com muito talento, mas é uma coisa até que a gente já tinha comentado. Ele escreveu o filme também, né? Então, acho que ele teve bastante autonomia e ele soube ter bastante controle daquilo que ele queria. Ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia a história que ele queria contar. Então, ele já escreveu o roteiro sabendo o enquadramento, já escreveu o roteiro pensando no que ele ia filmar, como
qual era o perfil, o que ele queria de cada personagem e tudo mais. E eu acho que ele só merece crédito por isso, porque foi um trabalho de direção e de roteiro muito bom, porque ele é um cara muito criativo, né? A gente pode ver as criaturas, os porcs, né? Aqueles bichinhos pequenininhos. Sim. Eu já quero um pra mim, eu achei Já quero as pelúcias, por favor. é sensacional. As raposas de cristal As São também. raposas de lindas cristal, e muito elas bem são feitas, muito né? bem feitas, é um Tudo é trabalho... muito bem Efeitos. feito no filme. É um trabalho E eu, muito assim, detalhado, exato. muito caprichado, né? Eu achei muito incrível. Sim. E assim, elas têm uma função ali, por mais que mínima, né? Elas têm. Sim. mostram... Não tá à toa. não tá ali à toa, só Nada pra no mostrar. filme tá à toa. Exatamente. Ainda falando sobre a direção, The Last Jedi foi dirigido pelo Rian Johnson, como o Matheus comentou, e esse é o único filme da trilogia atual que vai ser dirigida por ele, porque o próximo, né, que já tem até data pra ser lançado em 2019, vai voltar a ser dirigida pelo diretor J.J. de Despertar da Força, que foi o J.J. Abrams. né? J.J. Abrams. Assim, uma curiosidade, né, que eu achei super válido, uma escolha muito sábia até da Lucasfilm de escolher o Rian Johnson pra dirigir uma nova trilogia, né? Acho que eles gostaram tanto do trabalho dele e não tem o que muito bom, discordar. né? Muito Foi bem muito feito. bom. muito bem feito e jogaram na mão dele e falaram assim, Tó, você é um cara muito criativo, vai que Vai é que é sua. tua. E ele exatamente. fez um bom uso dos personagens. Ele soube fazer um balanço entre a geração anterior e essa nova geração. A nova geração teve até mais destaque em tela. Eu achei ótimo. Eu não me senti incomodado em nenhum momento. Né? Eu acho que a geração anterior teve ali os pontos necessários pra desenrolar a trama, né? E ele conseguiu combinar muito bem a trilogia anterior com essa trilogia nova, trazendo algumas referências, né? As transições de cena, um saudosismo bem bacana. E ele conseguiu escrever o roteiro sem descaracterizar os personagens antigos, eu acho. Continuou bem na mesma linha, assim. Sim. Ele não descaracterizou os personagens antigos e, ao mesmo tempo que é curioso, ele não ficou preso àquilo que já havia sido estabelecido Sim. anteriormente. Isso é muito interessante, porque Muito. eu acho que o Despertar da Força, ele falhou nessa questão, A assim, narrativa um pouquinho. é muito semelhante ao do Muito episódio 4. semelhante, É exatamente. a mesma estrutura, né? Tenho que concordar contigo. Ele não teve medo de embaralhar todo o universo de novo, né? Sim, Eu acho Porque que- a primeira trilogia ali, ela foi tão amarradinha, teve começo, meio e fim, e aí chegou o Despertar da Força e, com o segundo filme não teve medo de embaralhar tudo e falar, olha, a gente tá começando uma guerra de novo. Não, e eu acho que esse filme, ele representa exatamente isso. O final da outra trilogia, de tudo que a gente conhece de Star Wars, e um começo novo que é muito bom. E o Kylo, ele representa isso, e ele chega a falar isso e a querer fazer isso Querer no filme. fazer um Eu novo acho muito começo. interessante isso, exatamente. O Kylo, ele é o personagem que ele quer começar tudo do zero, né? Ele faz até a proposta pra Rey. Vamos deixar tudo pra lá, vamos Deixar acabar todo com todo mundo mundo morrer. e vamos Jedi, começar do Sith, zero. Vamos nada construir disso uma importa. galáxia Vamos do nosso começar de jeito, novo. Eu acho isso muito bacana no personagem dele. Assim, mostra que ele não tem muitas tendências a cair no plots, em histórias que são dos filmes anteriores, né? Sim, mas ainda assim eu acho que ele não seria um bom Eu também acho que não. comandante de um exército, assim, porque eu não acho. Eu- eu acho Ele ele se muito, deixa levar muito pela emoção, eu acho Eu ele né? vi muito um- preso na ideologia dele, ele não aceita o que os outros É o E que eu ele- vi Ele, no- ele é muito impulsivo, É. de uma forma negativa. Ele acabou com a chance de de fazer o que ele queria. finalizar, de pôr um fim Sim. na resistência. Sim. Por capricho próprio, né? Os efeitos especiais estão muito bem trabalhados. Sim. Os efeitos especiais são muito bons nesse filme, muito bons. A gente assistiu a sessão em IMAX 3D e eu particularmente não gosto de 3D. Nem Também eu. não. Eu também. E tem muitos filmes Tem um que eu acho que Mas Sim, a não IMAX tem eu necessidade. acho incrível. Nossa, a IMAX é tava muito bom. ótimo. E o 3D de The Last Jedi tá muito bem É, feito. Tá é, bem. é recomendável, né? Acho É que muito vale recomendável, a pena vale a você pena. assistir em 3D. Vale, esse a filme. gente não assistiu em um assento muito É. recomendável, mas ainda assim Favorável. foi muito bom. É, Né? exatamente. Em algumas cenas eu até me senti ali dentro do universo. Sim. Parecia que a gente tava realmente vendo a nave assim, em detalhes muito bem nítidos. Eu achei que os efeitos especiais foram muito bem trabalhados. É, nesse tipo, filme. eu acho que visualmente, eu posso até estar falando uma afirmação, eu não sei, talvez por estar muito cedo ainda, a gente ter acabado de sair do Na emoção tá ainda muito- do negócio. Mas eu acho que visualmente esse é o filme mais incrível de toda a saga Star Wars. Eu concordo. Olha, Concordo. eu não sei se é a mesma animação por ter assistido o filme tão recentemente, mas pra mim foi o melhor de todos, na verdade. É, pra Mesmo mim ele- de conteúdo. Star Wars superou Gostei ali, muito. né? Eu achei Superou assim, muito os outros tem filmes. uma cena em específico, né? É que aí a gente vai. Vou tentar tomar um pouco de cuidado para não dar muito spoiler, né? Aqui. Mas
uma cena, inclusive, que a gente tava comentando, o Douglas, né, falou até que ia falar dessa cena, uma cena envolvendo a princesa Leia, né, uma cena que é até sugerida no trailer, em que o Kylo Ren, a gente fica naquele negócio, será que ele vai ou não vai puxar o gatilho, né, dar o tiro, matar, É uma cena que já tá ali no trailer, então todo mundo já tinha expectativa pra ver. Então, se você não viu ainda... Na verdade, se você não assistiu o filme, você nem devia estar Nem devia ouvindo. ouvir. Porque vai ser muito... Tá bom. Você não devia nem ter visto o trailer, de acordo com o Ryan Johnson, porque já tem muita Mas informação. eu não ia assistir o trailer. Eu não ia assistir. Eu queria chegar no filme sem ter assistido. Sem Mas aí a ter gente vai ao visto nada. cinema E e aí passa o trailer. O Passa que na eu vou sua fazer? cara. Vou ficar lá. E é Não tem o uma experiência incrível ver o trailer no cinema. E eu não me importei. Sim. Eu também não queria ver, mas quando eu vi, eu não me importei. Porque foi tão magnífico, foi tão tremendo ver aquele trailer no cinema que, sem palavras, gente. Mas assim, o filme tá inteiro no trailer mesmo. Você assiste o filme e você vê, esse é a cena do trailer. Eles só cortaram esse detalhezinho que situa a gente na história, né? Exato. Então, se você não queria ver mesmo o trailer, tinha um bom motivo aí, tinha um fundamento. Mas essa cena da Leia é uma cena visualmente impressionante, assim. É linda. Nossa, É uma cena linda. Maravilhosa. Muito bem Linda. feita. Vou ter que Fica indo pro rosto do Kylo Ren e pro rosto da Leia. Só E que- pro rosto e pra mão. E pro rosto. É E muito posteriormente bem o feita. que acontece, Exatamente. né? Quando Sim. ela tá... Eles estavam Não. se sentindo ali, né? Exatamente. Tinha uma É conexão muito É entre bem muito bonito. construída aquela Não, cena. e a gente tem certeza que já era, mas daí... Que ela- acabou. Que ele Mas vai Eu apertar já o tinha botão. até aceitado. Muito Exato, maravilhoso, sério. Nossa. E Sim. essa Foi cena o é muito, momento a que mais me fotografia dessa cena é surpreendeu, eu muito acho. bem Sim. pensada e É. a fotografia e os efeitos especiais da cena seguinte também, Uhum. né? É uma fotografia muito magnífica, assim. Eu não sei nem como descrever. É muito bem trabalhada, é tensa, né? Uma cena bem tensa. Evoca tensão, né? Evoca muita tensão. É algo que o filme faz muito bem. Tensão, ele trabalha... É algo que também a gente já comentou em alguns episódios anteriores do Encena, essa diferença entre suspense e mistério. Esse filme, eu também acredito que ele faz essa junção muito bem, inclusive uma cena envolvendo o Kylo Ren, a Rey e o Supremo Líder Snoke em uma sala. Que eu julgo ser uma das melhores cenas do filme. O que é aquilo? Foi E incrível. assim, Foi incrível. mas é algo que, se você for Eu observar... nem sei dizer qual é a cena melhor, porque eu vou lembrar São de muitas. outras. eu Todo fico filme é confusa. incrível. São muitas. Porque esse filme, ele tem muitos picos de cenas sensacionais que você fala, meu Deus. E eu acho que uma coisa que ajuda nisso de manter suspense, mistério, é que tem várias histórias se passando ao mesmo tempo, com vários personagens em lugares diferentes. Nós Que não- contamos quatro, e não né? parecem Exato, nós desconexas. contamos 4. E sempre que chega no clímax de uma das histórias, eles mudam pra outra. E aí você fica, mas o que tá Como acontecendo? assim? O que vai acontecer depois? E, ai, esse filme é incrível. Eu acho que, assim, se você... voltando pra essa cena, né, desses três personagens, o Kylo Ren, a Rey e o Snoke, se você fosse observar a tendência dos filmes anteriores, não é tão difícil de adivinhar o que vai acontecer. Mas ainda assim, a cena é construída de uma forma a te pegar de surpresa. E o filme inteiro faz isso. O filme inteiro. Eu acho Aí- que os personagens são responsáveis por toda... Sim, Né? sim, São personagens muito bem escritos. Sim. E aí Ele soube controlar, ele soube conduzir os personagens. São muitos personagens, são muitas tramas ao mesmo tempo e eles souberam conduzir. São personagens forma muito magnífica. bem escritos e muito bem atuados. Porque Sim. as atuações estão tirando a Billy. A Billie Lourd. Ela tá bem ruim, né? Ela Ai, é filha achei da... ela bem a ruinzinha. filha ela da é filha Carrie da Carrie Fisher. Sorry. Mas ela foi bem mal. Sorry, Eu Falando- tenho que admitir que eu gosto dela, mas eu sei que ela precisa Não, muito é que melhorar ali a atuação dela. a diferença era muito grande, porque as atuações são muito boas. E daí chegava nela e ficava... É meio. Não é que ela é Eu acho. Ela teve ruim, cenas ela é curtas, crua. né? Ela Ela é é crua. fraquinha. Ela não tem tanta experiência, talvez seja isso. Mas as pode cenas ser. dela não atrapalham o filme, são Não, cenas com curtas certeza assim, não. só pra mostrar que ela tá ali, que tá passando o bastão, né? É só pra gente Sim. chegar aqui e não dizer que é tudo maravilhoso. Não dizer- ele tem mais virtudes, muito mais virtudes do que defeitos. Ah, assim. muito certeza. mais. Nossa, Mas, sem sombra de dúvida. se fosse É até destacar difícil algumas achar um coisas... defeito. assim, coisas que eu senti falta, assim. Um pouco do desenvolvimento da Capitã Phasma, né? A gente ficou esperando no episódio 7, pô, será que ela morreu? Ai, não, vai ter no próximo. É no próximo que ela vai vir e vai mostrar quem ela é mesmo, não sei o quê. Não, E foi uma não cena foi. de 10 Né? minutos. É, Menos, exatamente. menos Não, até. a gente Intercalada com outras cenas, Sim, inclusive. É sim. verdade.
E dá pra ver, assim, uma evolução incrível em todos os personagens, Sim. e principalmente no personagem do Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, né? É um personagem que foi tão aguardado o retorno dele, né? No Despertar da Força, e ele finalmente, a Rey foi atrás dele e não teve como fugir, né? E eu fiquei muito feliz, assim, irritado em alguns momentos, mas eu fiquei muito feliz de ver o Luke mais velho, mais como um mestre mesmo. Sim, Com a exato. ajuda do E com a Yoda. gente, o Yoda parece É sério, é muito É uma uma cena das hilária. cenas mais emocionantes, Sim, na verdade. sim. Emocionante. Missed you, have I? Hilária. Ah. Muito bom, muito bom. Eu não esperava ver o Yoda, não sei vocês. Eu também achei também assim, não. foi uma surpresa, Foi lindo. E ele vai ali pra dar um tapa na cara, né? Exato. Quase literalmente, né? Ele foi ali, literalmente. ele foi como o mestre do Luke que ele sempre foi, né? Exato. No Sim. episódio Foi 6, muito, no episódio foi 5. muito legal. É, Nossa, foi foi um lindo. momento super, assim, nostálgico, Impactante. né? Exato. Foi muito lindo. Eu achei eu achei muito engraçado, né? Se você for observar o clímax, o final, né, do filme anterior, Despertar da Força, a última cena é ela com o sabre de luz entregando pro Luke. E aí a gente tava todo mundo esperando esse momento dele pegar o sabre. E quando chega no filme ele pega o sabre, ele faz um negócio muito engraçado com o sabre. Você vê assim, nossa, toda aquela tensão que foi construída no episódio 7, foi ele destruída. pega o sabre e joga pra trás. Taca longe. Tipo, Não quero esse negócio aqui. Entendeu? Eu achei incrível, assim. O Luke, ele apareceu em alguns momentos cômicos, né? Uhum. Todo o pré-treinamento, onde ele tava ainda relutante a treinar a Rey, foram momentos em que eram alívios cômicos. Quando ele estava com a Rey, quando a Rey estava sozinha, era uma coisa mais dramática. Sim, sim. É um momento mais intimista dela, né? Eu acho sim. que Toda a conexão talvez dela com Com o Kylo Kylo. Ren. tenham tido alívios cômicos demais. Eu acho também. Sim, algumas piadas não funcionam, né? Aquela da Rey, da força, pra mim foi ridícula. Foi uma Que ele parte que não passa- devia ter. Que ele qual? passa a folha na mão Que dela. ela- Ela fica é. tipo, eu tô sentindo É. alguma coisa. Ah, sim. Pareceu que ela é muito idiota, sei lá. Eu, Ela pareceu... eu não fiquei incomodado com as piadas. eu me incomodei. Eu achei que Eu teve... Eu ri bastante no Eu filme, ri. inclusive. Sim, sim. Gargalhei. Mas Não, assim, eu eu ri. acho que podia ter um pouco menos. Eu acho que não precisa eles poderiam ter disso. melhorado um pouco, porque se você ver, eu acho que o episódio 7 fez isso muito melhor. Ele tem umas piadas muito melhores, muito mais engraçadas, né? Aquele lancinho do Menos- BB-8 quando ele dá o Dá o joinha, joinha. assim, sabe? Umas Eu coisas um acho pouco que mais são legais. menos forçadas, essa é a questão. É, eu acho que pode ser isso. Porque eu acho que eles pegaram um pouco pesado na Sim. comédia, nesses alívios cômicos. Também acho. Nesse filme, acho que podia ter sido um pouquinho mais sutil. Essa parte da Rey, eu fiquei até meio, não creio que isso tá Eu acontecendo. ri Eu demais. também, nessa Eu cena ri eu demais, confesso que eu dei risada. Não, Eu ri demais. eu ri. Eu não fiquei É, eu incomodado ri. em nenhum momento das piadas do Eu filme. sou Eu achei muito chata com interessante. relação a isso. Eu acho que não tem a ver, não sei. Eu acho não que foi concordo. necessário. Eu senti que foi Não achei necessário ter necessário. esses alívios Até cômicos. porque ela pareceu meio idiota. E ela é tão forte, ela é tão sensacional. Ela sabe o que é a força. Eu sei que foi Mas só ela uma, tava meio uma deslumbrada mini- ali. Ela tava deslumbrada. Nada a ver. Não, é assim, mas eu acho que é um... Sei lá. Eu não que- sei se ela sabe o que é a força, porque assim, se for ver o episódio anterior, né, ela simplesmente usa daquilo, ela vai descobrindo, ela sabe que, ela até fala, né, tem alguma coisa que tá dentro de mim, sempre teve, e eu não sei o que é, e eu preciso de ajuda pra conseguir entender isso aqui que tá acontecendo. E eu acho que, assim, foi até uma sátira com essa incerteza que ela não sabe o que ela é, de fato. A gente não sabe quem ela é, a gente não sabe nada a respeito dela. Eu concordo que teve, assim, tem umas piadas assim bem Nem ela sabe bobas. que... Entendeu? Ela que é um dos pontos chaves do filme. É uma personagem muito misteriosa. E eu achei muito interessante, porque o filme trata essa questão dos pais dela, né? Eu achei muito interessante que era o que eu queria que acontecesse, né? A revelação. Eu queria muito que fosse isso. Não queria A questão que... dos pais dela, inclusive. Que não fosse nada demais. Não fosse nada demais. Também. Porque a gente tem aquela ideia de que sempre em Star Wars alguém tem que ser filho de alguém tem que ser Skywalker, tem que ser Irmão, primo de alguém. né? Não sei Leia quem. e- Ai, nossa, quem que são os pais da Rey? Ah, ela é filha do Luke? Ah, não é filha de ninguém. Ela não precisa ser É filha de uma ninguém. pessoa É X. comum. Exatamente, E exatamente. o filme termina justamente mostrando que de pessoas comuns Sim. é que surge E é aí que surgiu o meu choro por aqui. the Não, mas spark a- that will bring the First Order down, né? A The última light the cena fire foi that brings incrível. the First Order Nossa, down. foi Foi maravilhoso. muito linda. Eu gostei muito. Eu gostei muito que o filme ele trouxe isso de se desfazer do que é velho e trazer uma nova geração. Sim. E uma nova ideia do que é Star Wars. Porque, na verdade,
os nossos pais, enfim, quem é de verdade acompanhou a história de Star Wars é o pessoal mais velho. Eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito boa, de criar um novo enredo, porque o universo é maravilhoso, né? Sim, Ele tem sim. muito a ser explorado. Eu acho que eles fizeram isso muito bem. Sim. Achei muito legal isso de ter a esperança, assim, de muitas coisas boas pra Sim. vir e coisas novas. E, inclusive, tem uma parte do filme que a Leia fala que a esperança acabou. Que ela senta, ela fica toda chateada e fala, não, agora não tem Melancólica. mais esperança. É, melancólica. O final foi realmente muito emocionante. Eu achei também, até nas partes técnicas, que o Rian Johnson ele opta por toma algumas decisões que, por exemplo, em montagem, edição, não seriam feitas em filmes anteriores. Então, as transições de cortina, né, que sempre tem, característica de Star Wars, ele evita fazer isso. Então, por exemplo, tem aquelas partes em que a Rey tá sendo treinada, e é justamente aquela cena, depois que ele passa a plantinha na mão dela, né, que ela começa de fato a emergir na força, e começa a ter uns cortes de cena, ela começa a ter umas visões, são cortes mais bruscos, né, e isso não é, eu não me lembro de ter visto isso com muita frequência nos filmes anteriores. É sempre aquele corte de cena que é uma cortina, é sempre o fade out, assim, que vai, né? Enfim, esse tipo de coisa. Esses efeitos, esses recursos de montagem, edição. Eu acho que ele inovou nisso também. Eu acho que O Rian Johnson, inclusive, ele vai dirigir a próxima trilogia. isso E escrever também a próxima trilogia, que é totalmente desconexa com o universo que tá sendo criado agora. né? não Com- tem a ver Rey, com a família Kylo Skywalker, Ren. não Sim. tem nada a ver com isso. Eu tô bem ansioso pra ver o que ele vai trazer e adicionar de novo aí no universo. Porque, como a Exato. Flávia disse, é um universo rico, é muito amplo, dá pra abordar bastante coisa, né? O Star Wars aí tem uma variedade de produtos, livros, enfim, histórias que são interessantes Poderiam de ser serem contadas. adaptadas. Poderiam ser adaptadas. Ah, mas eu espero que seja algo novo. Uma questão que eu achei muito interessante no filme é a questão de representatividade. Isso já surgiu no filme anterior, com o Finn, que é um personagem negro. E eu já gostei muito dessa ideia deles trazerem um Stormtrooper que muda de lado. E que acaba que traz humanidade, né, a eles. Que é uma história que foi já abordada em um dos livros de Star Wars. Uhum. Eu li um dos livros de Star Wars e é uma história que foi abordada de forma diferente, mas é uma história que foi interessante ser abordada e ver o fim na tela. É a humanidade dos Dos Stormtroopers. são pessoas. Os Stormtroopers Sim. são pessoas, então Exato. achei bacana também. Por acaso, aquele momento que... A Fasma, né? Exatamente. Que quebra o capacete. E você vê o rosto, isso muda muito a Exato. impressão Sim. que você tem. Mas, voltando a falar de representatividade, já começou bastante forte, né, no filme anterior, com a Rey. A gente nem sabia que mulheres podiam sentir a Jedi. força, né, serem, enfim. Mas nesse filme isso é ainda muito mais forte. Tem Com asiáticos, tem Sim. várias mulheres super fortes, personagens importantíssimos pra história, enfim. Mesmo durante as guerras, assim, as batalhas, os pilotos têm várias mulheres. Mesmo nesses momentos, eu acho que tem uma representatividade de gênero, de raça. Eu achei isso certeza. muito E, interessante. inclusive, na primeira batalha, quem salva tudo, solta as bombas, É uma mulher, era uma né? mulher asiática. Exatamente. Então, isso foi muito legal da parte Isso dele. é um ponto, nossa, extremamente positivo. Sim. Sim, eu acho que também uma outra questão aí, a gente já vai entrar no campo até da política, né? Eu acho que ele traz muito essa reflexão, faz crítica à compra e venda de armas, né? Ele critica, e não é de forma sutil, ele sim. critica muito o capitalismo. Sim. Muito capitalismo Muito. e muito o Muito. abuso de animais, né? O abuso de animais. Sim, ele tem Questões várias ecológicas. questões, é muito... Olha, arrepios. Tios. É por acaso um ponto aqui que eu anotei, porque ao meu ver, assim, eu também não sou tão expert no universo de Star Wars, eu simplesmente gosto, enfim, nunca li nada a respeito, nunca li livros, enfim. Mas pra mim, eles mostram mais batalhas do que a questão política. Eu acho que esse filme, quando eles vão pro cassino e eles mostram aquele monte de gente jogando e que são eles que fazem as guerras, que eles que são as pessoas que criam a guerra, né? É isso que a Rose aponta. É, isso que eu eu ia acho isso falar. muito interessante. Eu até gostaria que eles tivessem aprofundado um Explorado pouquinho um pouco mais mais. nisso, porque eu acho muito interessante essa questão política. Talvez no próximo E episódio. no contexto afinal, atual, com o final que a mundial, gente viu. é muito interessante. E eu acho muito legal esse contexto político ter sido apresentado pela Rose. Eu acho muito legal eles terem ido lá pro cassino e o Finn fala, nossa, que lugar legal, que bonito. E ela fala, não. Olha quem mais você olha acha? de perto. Olha Olha de closer, perto. né? Quem você acha que tá construindo tudo isso? Quem tá comandando tudo isso? Eu achei muito legal. Isso aquele negócio. do Olhe Mais Perto é interessantíssimo. Sim, sim. Aquilo da primeira impressão e o que as coisas são na realidade. Sim. E esse ponto,
essa parte do cassino é muito interessante por conta das crianças que aparecem, que são o fim do filme. É muito legal. Que eles retomaram isso e que falaram que... Porque a Rey pergunta, né? E agora? Como é que a gente vai começar uma resistência a partir disso aqui? Porque Nem sei, sobraram 20 muito poucas pessoas, sim. A Leia Menos responde, ainda. né? Pouquíssimas pessoas. A gente- e ela fala... A gente tem tudo que a gente precisa, né? E aí aparece aquela cena que As é crianças. maravilhosa. É assim, muito bonito. Essa cena em que a Rose fala pro Finn, né, não olha mais perto, é exatamente isso, né? A gente às vezes tem que se aproximar um pouco mais da folha pra enxergar os detalhes do desenho, né? Como o que é que tá sendo construído ali. É muito interessante essas discussões que o filme traz. Acho que esse detalhe de abuso dos animais, utilizar crianças pra fazer trabalho escravo, etc., eu acho que pode até ser um assunto que pode ser abordado no próximo filme, né? Com o que a gente viu no final, na cena final ali. As crianças no Órfãos. celeiro, enfim. Sim, órfãos, claro. Deixou a entender que Que essas crianças vão a ser um força foco. vai surgir dali, né? A resistência vai surgir dali. Eles já estão vivendo a resistência, na verdade, né? Porque eles estão ali comentando a história do Luke, que aconteceu ali, que a gente acabou de assistir, pra quem viu o filme. E aí chega o chefe deles, no fim, Sim. o Carrasco. Senhor de engenho ali, sei lá. Exatamente. E eles... a gente já percebe essa resistência logo nas crianças. É isso que é tão emocionante. Ver que aquilo cresce, que é uma coisa que expande pras outras pessoas. Eu não sei, eu acho que é um negócio que a gente tá precisando muito atualmente no cenário político, mundial, nacional, de qualquer forma. Um pouquinho dessa resistência. Eu acho que ele é necessário. E um pouquinho da esperança que eles têm, eu acho também. Exato. Mostrar a força que aqueles que aparentemente não têm força, têm, né? E Exatamente. serviu pra reafirmar também que a Ordem Jedi não vai acabar ali só porque o Luke queria que acabasse, né? Sim. A força ali aparentemente tá nascendo de formas mais aleatórias do que ele esperava, né? Sim. E eu acho que esse filme ele também trouxe... Eu acho que ele fez com que a resistência por si só retomasse o seu objetivo. Aquele momento que a Rose salva o Finn e ela fala, a gente vai ganhar não acabando com aqueles que a gente odeia, mas salvando os que a gente ama. Isso Eu é acho muito que isso forte. foi pontual, assim, no filme. Quando eu vi essa cena, eu falei, putz, por que ela fez isso? Mas aí depois eu fiquei pensando e fez todo sentido. Eu acho que foi uma forma de retomar mesmo o que a resistência significa. O filme utiliza bastante foreshadowing, né? Como a gente comentou no episódio anterior de Baby Driver, o que é foreshadowing, né? Que o filme acaba de forma sutil pronunciando o que vai acontecer mais pra frente. Star Wars esse episódio de Star Wars utilizou bastante disso, né? A conexão da Rey com o Kylo Ren, que mais tarde a gente acaba sendo revelado que é muito mais útil do que a gente esperava, né? Enfim, de várias maneiras ele acaba usando o foreshadowing como um utensílio narrativo. Exato. Vou falar de uma das cenas que eu achei mais emocionantes, que é quando a Leia morre, entre aspas, todo mundo acha que ela morreu, e aí ela tá no espaço, ela tá lá, de olhinho fechado, e aí ela mexe o dedo, e ela abre os olhos, e ela vai com a força, e ela abre a nave lá, o negócio, e entra. Exato. Ai. Eu achei bonito Foi muito porque lindo. ela Cena tava linda. cintilando. É isso que eu achei tão Exatamente. bonito. Quando ela começa a cintilar, você olha pra tela e você tem certeza que ela tá morta. E E todo ela mundo tá já tava lá. cintilando. É maravilhosa essa cena. Visualmente, eu acho que dá pau a pau essa cena com a cena da explosão. Que ela... Sim. Meu Deus. É muito boa essa cena. Esse filme é E muito por bom. acaso, o silêncio é muito bem Era algo que eu ia utilizado nesse comentar. filme. Sim. A cena interessante trazendo essa questão do silêncio, né? Quando a vice-almirante Holdo, ela ativa o hiperespaço, né? E ela bate de frente com a nave e ali o silêncio é usado de uma forma espetacular. Eles tiram totalmente o som e você fica... Não, E aí o pessoal reagindo assim... Exato. Sim. O mais engraçado é que você sente a tensão do cinema inteiro ali, Sim, tipo... sim. Sentindo aquela emoção, mas ao mesmo tempo o pessoal não falou muita coisa. Não, Eles ficaram assim, todo mundo ficou meio quieto, assim, sem reação. E você Uma- não sabia se você falava alguma coisa, porque tava todo mundo em silêncio. E se eu não me engano, um dos primeiros momentos do filme que o silêncio foi utilizado é quando o Kylo Ren e a Rey estão conectados e vai Quando eles mud- apresentam. Porque até então a gente não tinha essa ideia de essa conexão, Sim, né? entre eles. E aí a câmera vai mudando entre o rosto de um, o rosto de outro, e a trilha vai diminuindo. E de repente ela para bruscamente, assim, e fica um silêncio e para na cara da Rey. E aí todo mundo no cinema fica...
impactado. E eles Uma começam a cena conversar. que me pegou muito, foi tipo um soco, assim, no meu peito, assim, um negócio muito forte. É a cena em que o silêncio também é usado de forma espetacular, quando o Luke entra em contato com a Leia, quando ela tá em coma ali, Sim. entre aspas, né? Ela tá deitada e ele se conecta com ela de uma tal forma que a câmera dá um zoom in nela, assim, aí a trilha sonora sai e ela fala, Luke. Aquilo É é... muito bonito. Meu Deus, ó, arrepiei. Quantas vezes? Quantos arrepios merece Foi- esse filme? Muitos, é um filme de arrepios. Incrível, incrível. Muito bem trabalhado essa questão emocional e O- tecnicamente também incrível. Outra coisa muito bem trabalhada é a utilização da iluminação. Por exemplo, no trailer dá pra ver uma cena da Leia, que ela vai Exatamente. virando o rosto e aí o rosto dela fica na contraluz. Que a roupa dela Ah, e logo cobre no ali, finalzinho, faz uma sim, sombra cobre ali o no rosto. rosto É muito dela. bonito. Sim, Achei essa é dualidade lindo. muito incrível, né? É muito lindo. Esse filme foi muito bem pensado. Agora, a O gente vermelho é muito precisa utilizado. falar do vermelho! A gente Sintonizado. precisa falar dessa cena. Que cena Dessas mais cenas. linda! Porque Eu o vermelho sei. aparece em muitas cenas. O vermelho é muito eu forte. Eu sei. Mas todo mundo sabe da cena que eu tô Sim. falando. Que é a cena da mina de sal. Gente, aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. No trailer, eu já arrepiei quando eu vi aquele vermelho. Mas, nossa, ver aquilo na tela foi O maravilhoso. contraste com o branco e o vermelho era... É um filme... Muito bonito. na minha opinião, é o filme visualmente, é o melhor, mais incrível da saga. Com visualmente certeza. Com falando. certeza, sem dúvida alguma. Visualmente, A É fotografia indiscutível. dele é A indiscutível. fotografia desse filme é uma das melhores do ano, se você for comparar com todos os outros filmes, eu acho. Concordo. O vermelho ele também é muito bem utilizado ali na sala do líder supremo, né? A gente já tinha visto no trailer, a gente já tinha arrepiado no trailer, a gente já tinha ido à loucura com o trailer, né? Os curtos segundos que aparece a sala ali do trono dele. E o vermelho dá uma tensão, né? Muito dá uma grande. sensação... Representa o lado sombrio ali de uma... Que algo tá pra acontecer que não é, né? É sempre um mistério, um suspense e algo ruim pra acontecer, né? Você entra naquela sala tudo vermelho, os guardas de vermelho, É. aí você... Meu Deus, o que é Não, isso? e quando o Kylo pega o sabre no chão, o fundo também é vermelho. Vermelho. E é um momento super Sim. tenso. E você falando, meu Deus, o que vai acontecer? Incrível. Essa cor é realmente muito explorada, mas aquela... Essa cor é a cor do filme, né? Sim. A gente pode eleger essa cor como a cor do A filme. cor do filme. Vamos ter que vermelho. concordar que... Vermelho é a cor É a de cor The Last do, Jedi. de The Last Jedi. Eu achei interessante também que eles não conseguiram completar a missão deles. De tirar, de desconectar o rastreador. Eles não conseguiram fazer isso. Eu achei interessante, porque nem tudo todo mundo consegue fazer, sei lá. Nem tudo dá certo. né? Exatamente. Mas eles descobriram nesse filme que é possível rastrear através de... Velocidade da luz. Velocidade da Exato, luz. eu tô esperando o que vai acontecer no próximo filme. Exatamente. E agora torna tudo mais perigoso, né? Eles não precisam conseguir fazer com que a Primeira Ordem pare de rastrear eles pela velocidade da luz. Eles só descobriram que é possível rastrear pela velocidade da luz e isso... O que é uma novidade, né? Eles já Que demorou pra acontecer. eles usaram de algo que estava sendo usado contra eles e descobriram como usar a favor. Exatamente. É verdade. Como usar a favor. Isso vai ser, um gostinho do que a gente pode ter no próximo filme, né? E voltando à parte da trilha, que é incrível John no Williams, filme né? todo, Tem- e dos efeitos sonoros no geral, é tudo muito bem pensado. Por exemplo, tem uma parte que eles vão pra um cassino e um cara, acho que ele tá meio bêbado já, ele começa a colocar moedinhas no BB-8. E depois a gente fica, colocou moedinhas. E toda vez que o BB-8 anda, as moedinhas fazem barulho. Então, Chacoalham tipo, ali. muito São bem detalhes, pensado. E depois é bem muito utilizada, E depois né? as moedas são muito São. bem utilizadas. Falando dessa cena do cassino, uma questão da fotografia que eu gostei muito são algumas cenas que são quase orquestradas, assim, ensaiadas, que elas são muito legais, porque elas dão um dinamismo muito grande pro filme. Quando eles entram no cassino, o Finn e a Rose, tem uma cena maravilhosa, que a câmera, ela ultrapassa todo o centro do cassino e vão acontecendo várias coisas nesse meio tempo, e você consegue você consegue sentir o ambiente do cassino de uma forma muito, muito interessante. a movimentação de câmera desse filme do Ryan Johnson ela é muito precisa, ele faz uns tracking shots. Ele tem muito talento, esse cara, eu acho Sim. absurdo. Um personagem que eu lembrei de falar que eu não gostei um pouco da participação dele foi o Benício Del Toro, né? Como o decodificador lá. Eu achei que faltou um pouquinho
pouquinho de desenvolvimento pra ele. Eu tive a sensação de que ele é amigo do Ryan Johnson e o Ryan Johnson falou assim, chega aí, participa do meu filme e tal. Participa de Star Wars. Mas eu e a Flávia, a gente tava falando sobre ele antes de começar a gravar, que a gente gostou que ele não mudou a essência dele. Que ele não era esse cara sacana e de repente ele começou a ajudar e continuou ajudando. Exato. Ele continuou sacana como ele era. Seria O muito que Disney. Eu não, Sim, eu seria não vou muito dizer Disney. que é algo que vai ser um ponto negativo do filme, porque ele provavelmente vai estar no próximo. Eu acho que não. Eu acho que se não estiver e ele... Eu acho que existe a possibilidade dele aparecer sim. Porque senão eu achei que ele ficou um pouquinho Jogado. ali e não fez muito sentido. Também foi outro personagem que eu achei que, ok, né? Vai, filme, se você vai, eu vou também. Então... Isso que eu falei de que seria um pouco Disney é a questão de ter o BB-8 do mal. Só que isso não me incomodou muito. Eu achei que isso fosse me incomodar muito. Quando eu descobri que isso ia ter, eu falei, Disney. Eu fiquei sabendo que ia ter ele na hora, então. Eu fiquei bem surpreso de ver um BB-8 do Não. mal. E eu fiquei feliz por eles não terem explorado tanto isso, porque eu acho meio desnecessário. Eu nem vi como um BB-8 do mal. Eu vi como um Android parecido com um BB-8 que teve uma participaçãozinha ali. Sim, então mas nem na exploraram. internet, quando Sim, isso... deu uma, né? Eu tava esperando já uma cena ridícula de batalha entre os dois. E exatamente. seria muito Seria Disney. ridículo, Seria ridículo. Seria ridículo. Mas, por falar no BB-8, eu adorei ele nesse filme, porque ele tá super... Autônomo. Ele tá super Independente, proativo. né? Ele fez várias coisas por si só. Diferente assim. diferente do R2-D2. Que não apareceu É, quase não tanto, apareceu. né? Praticamente não Não apareceu. Queria fazer uma menção rosa ao C3PO, meu personagem Também favorito. que não apareceu tanto. Mas cada vez que ele aparecia, eu já ficava emocionada. Oh, céus. Outra questão que eu achei interessante é quando a relação entre o Paul e a Almirante Holdo. Porque, assim, isso até me incomodou um pouco, porque no começo eu fiquei meio com medo, porque parecia muito que ele sabia o que ele estava fazendo e que ela estava errada. E eu, por ser feminista Sumida. assumida, ia me incomodar muito se isso acontecesse. Se ele, de fato, tivesse sempre certo e ela errada. E isso se transforma no filme. Eu achei isso muito interessante. Eu fiquei muito feliz que eles arrumaram essa questão que tava começando a me incomodar um pouquinho enquanto eu tava assistindo. mostra, né? Ele é um Já que a gente encrenqueiro, to- né? já que a gente tudo já mais. tocou no ele assunto é do mesmo, Paul, ele ele é. Mas aí mostra o desenvolvimento de todos os personagens. Todos os personagens, quando a gente olha o começo, mesmo o Kylo, cresceu pra caramba no filme inteiro. Todos eles. Isso é muito interessante. Eu não consegui odiar o Kylo. Eu ainda não consegui também. Mas Não. eu admito que no Despertar da Força eu não gostei dele. Porque eles tentaram fazer um Darth Vader que não funciona. E que já Só destroem logo no começo do filme. É, né? só Quebram que- essa imagem de próximo Darth Vader. Só que nesse... Como assim? Ali, o próprio Snoke, líder né? fala. É, o Snoke que fala. ele- Sim, você- mas neste e aí ele filme... quebra. É. Sim, Neste filme, não, porque sim, no tô filme querendo- anterior, eles ficam tô querendo- reforçando não, essa tô falando ideia. desse filme. Logo no Exato. começo eles já E nesse tiram filme, essa imagem. Eu achei isso muito bom, porque ele não tem nada a ver com Darth Vader, ele não tem que ser o próximo Darth Vader, ele é Não tem simplesmente... que ter um próximo Então, Darth na Vader. Exato. verdade, eu nem achei no primeiro filme que ele parece tanto, porque ele é muito mais imaturo. Ele fazia algumas coisas que eu não conseguiria imaginar o Darth Vader fazendo. Então, tipo... Eu sei, mas sabe? pareceu uma tentativa na minha cabeça. Entendi. Eu também senti como eu se fosse achei uma que- tentativa e Eu tava fiquei com feliz medo que não disso, sabe? aconteceu. Quando eu vi os trailers, nossa, eles vão querer fazer um novo Darth Vader, um cara com uma máscara lá e tal, não sei o quê. Aí eu até fiquei contente, porque eu criei um negócio na minha cabeça, projetando tanto isso, que quando eu vi o filme não foi tanto, assim, na minha opinião. Aí eu fiquei mais confortável. Falei, ufa, não foi, né, desse jeito. E nesse filme eles desmistificam muito isso, né? O Snoke fala, tira essa máscara, esse negócio ridículo na sua cara, né, no seu rosto. Tira isso da sua cara, você não é isso. Eu achei que você fosse o Darth Vader, um novo Darth Vader, mas estava enganado, mas ele fala, né, quebra essa ideia. E já que a gente tocou no assunto do Paul, ele tem muitas cenas de alívio cômico, mas ele também tem cenas de fotografia muito incríveis ali com ele. E também tem cenas em que ele deixou todo mundo muito tenso, né? Eu achei legal que no começo do filme, a Leia tava dando as ordens e ele ele quis desobedecer a ordem dela. E aí no fim filme, o Finn fez a mesma coisa. E eu acho que isso, e desobedeceu às ordens dele. Então eu acho que isso serviu também como uma evolução pro personagem dele, pra ele perceber que, às vezes, seguir uma pessoa que tem mais experiência e seguir a hierarquia, às vezes é melhor. Às vezes não, mas às vezes é melhor. Eu acho muito interessante isso, porque eles falam muito de heróis de guerra, heróis de não sei o quê, mas esse filme mostrou que eles não precisam ser heróis, eles só precisam
estar em unidade e fazer, às vezes, seguir ordens que Sim. você não quer seguir, mas pra poder ter um efeito, surgir um Poder efeito. chegar no objetivo bom pra todo, num objetivo. Pra poder chegar numa conclusão boa pra todo mundo, É, né? pelo bem comum, né? Um extremo disso aí, dos heróis e tal, seria o ceticismo do Luke com relação a, né? Não, porque eu era a lenda, eu era o Luke Skywalker, todo mundo projetou em mim o que queria e tudo mais, e aí quando eu decepcionei, né? Quando eu senti... Né, me senti desconfortável com o Ben, né? Ele conta toda a história do que aconteceu com o Templo Jedi e tudo mais. Então, desmistifica muito mesmo essa questão do herói, da lenda, né? É muito interessante. Eu acho que, então, pra finalizar, eu acho que todo mundo podia escolher a cena favorita do filme todo. Eu jogo a bola pra vocês, porque eu preciso pensar aqui um pouco. Vou me muitas. livrando. Eu Doug. sei, eu tenho claramente na minha cabeça, a minha cena favorita é ali logo no comecinho, quando o Kylo acaba bombardeando lá a nave que tá a Leia e a parte do espaço, a parte que ela ativa a força. Aquela ali, pra mim, sem discussão, foi a melhor. Eu me senti muito impactado com aquela cena. Não olhem Gabi? pra mim, eu tô pensando. A Gabi tá estática, assim, Gabi? concentrando todas as forças. Concentrando a força. Que difícil. Essa cena também eu gostei muito, eu achei incrível mesmo, assim. Mas uma cena que eu também gostei demais é a cena do confronto entre o Kylo Ren e o Luke. Eu achei uma cena, assim... Nem pela luta de sabres dele, mas o reencontro, né? Você veio pra me pedir desculpas? Não, eu não vim pra te pedir desculpa. Eu não vim aqui pra fazer isso. E eu vim tem aqui um pra plot outra twist coisa. aí, né? Sim. Que a parte do que Incrível. ele passa o É pé isso que eu ia falar. é muito incrível. É muito boa. Incrível. É o foreshadowing. Exatamente. Mas, assim, visualmente, a cena da Leia é muito mais bonita. Visualmente, É muito mais impactante porque todo mundo tava esperando que ela morresse ali, né? Sim. É, Por causa da eu morte da Carrie Fisher. Sim, sim. Mas, assim, essa também do confronto e o desfecho desse confronto que acontece ali é uma coisa, assim... Eu me lembrei do episódio 4, mas aí eu vou dar um spoiler muito grande, melhor não falar. Mas é também muito chocante, é uma cena muito chocante, muito bonita. Acho que foram essas duas, assim, as que mais marcaram pra mim no filme. Eu acho que a minha favorita também foi a da Leia no espaço. E falando nela, eu acho que uma parte que machucou o coração, assim, das pessoas foi depois que acabou o filme, que apareceu na tela, assim, em memória de Carrie princesa. Fisher. Eu acho que essa parte foi... Chocante, o filme que choca até depois dos créditos, Sim. né? A minha parte favorita, dentre as várias, gostei muito, muito do final, mas eu acho que eu vou ter que escolher a parte que a Almirante se sacrifica pra salvar todo mundo. Eu acho maravilhosa. O silêncio foi muito bem utilizado nessa cena. Foi maravilhoso. Visualmente, assim, porque ela foi no meio da nave e ela se separou por pedaços. Nossa, visualmente é Foi linda, lindo. é emocionante. Era uma nave consideravelmente menor do que a inimiga e ela ainda assim conseguiu destruir tudo. Exatamente. Sim, foi incrível. Muito bonito, é arrepiante. Bom, então essa foi a edição especial do Em Cena sobre Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Nós vamos ficando por aqui. Eu acho que se eu pudesse definir esse filme em uma frase, seria a frase dita pelo próprio Luke no decorrer do filme e no próprio trailer, né? Isso não vai acontecer como vocês imaginam. É um filme completamente inesperado e original, talvez o mais original de todos. Lembrando que nós estamos no facebook.com/EmCenaUnicamp, soundcloud.com/EmCena. No iTunes procure por Em Cena e em breve também estaremos no Spotify. É isso, eu sou o Matheus Gomide, muito obrigado pela atenção, pela audiência e que a força esteja com você. Eu sou Douglas Vasquez, espero vocês nos próximos episódios de Star Wars também, quem sabe, e que a força também esteja com você. Eu sou a Flávia e até a próxima. May the Force be with you. Eu sou a Gabi Sanfins e que a força esteja com você. Luz, câmera, em cena. Com Douglas Vasquez, Flávia Six, Matheus Gomide e Gabi Sanfins.